Videoaula nono ano, capítulo 4. Gravando. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Tô com saudade de vocês. Apesar da gente estar passando por esse período diferente das nossas vidas, nós vamos seguir com as nossas aulas, nossos encontros semanais, né? Para a gente dar prosseguimento ao nosso livro. Só para lembrar, nós tínhamos parado no capítulo 3. Então, nossa primeira prova foi até o capítulo 3. Significa, claro, que a partir de agora a gente dá prosseguimento com o capítulo 4. Então, eu vou pedir para vocês pegarem os livros aí, pegarem uma caneta colorida, um marca-texto, para vocês irem marcando as partes importantes, irem fazendo anotações enquanto a gente vai tendo a aula, tá ok? Todo mundo de livro na mão? Vamos então dar início à nossa aula do capítulo 4, que trata a respeito de lipídios. Quando a gente fala de lipídios, normalmente a gente pensa em uma molécula que pode provocar danos à nossa saúde. A gente pensa numa molécula ruim, numa molécula que traz malefícios para a gente. Nem sempre é assim, pelo contrário. Os lipídios, eles são compostos orgânicos que são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Nesse nosso primeiro slide, a gente já consegue observar algumas funções importantes dos lipídios. Vamos olhar aí. Primeiro, função de reserva energética. Alguns lipídios, eles ficam armazenados em células específicas do nosso corpo que se chamam adipócitos. Esses adipócitos formam o nosso tecido adiposo, o que a gente popularmente chama de gordurinha. Então, esses lipídios que ficam aí armazenados, eles nos servem também como fonte de energia. Observa a imagem que a gente tem aqui ao lado de um urso polar que demonstra bem essa função. Os ursos polares, eles passam por períodos onde eles não se alimentam. Esses períodos são chamados de hibernação. São longos períodos de tempo que eles passam sem se alimentar. Como então eles conseguem sobreviver durante esses períodos? Porque eles têm uma reserva energética de lipídios e durante esse período de hibernação, esses lipídios eles vão sendo degradados. A energia liberada da degradação desses lipídios é utilizada pelo organismo do urso polar para as funções do seu metabolismo. Uma segunda função é a função de isolante térmico, ou seja, evitar a perda de calor do corpo. Os ursos polares, eles também são um bom exemplo para isso. Repara que eles têm uma camada de gordura bastante espessa. Isso evita que eles percam calor do seu corpo para o ambiente, que é um ambiente muito frio. Então, a camada de tecido adiposo serve para esses ursos polares para que eles mantenham a temperatura corporal constante, auxilia nessa manutenção da temperatura corporal. Uma outra função é a absorção de nutrientes. Isso serve para quando a gente está falando das vitaminas lipossolúveis. Vitaminas lipossolúveis são aquelas vitaminas que se solubilizam em lipídios. Os lipídios, eles participam do processo de absorção dessas vitaminas. Sem esses lipídios, essas vitaminas não conseguem ser absorvidas pelo organismo. Outra função é a função de impermeabilização. Essa impermeabilização, ela ocorre graças a lipídios que são chamados de ceras. Esses lipídios, eles são produzidos tanto pelos vegetais quanto pelos animais. Os vegetais produzem esses lipídios, né? E esses lipídios, eles servem para impermeabilizar as folhas e as estruturas, evitando a perda de água. Nos animais, como é o exemplo que a gente tem aqui dessas aves marinhas, ele impermeabiliza as penas dessas aves. A gente está vendo nessa imagem a ave no momento em que ela vai mergulhar para capturar o seu alimento, né? Imagina que ela, ao sair da água, teria suas penas completamente encharcadas e isso iria impedir que elas conseguissem voar.
A presença dessas ceras impermeabilizando essas penas faz com que essas aves, ao saírem da água e ao baterem as asas, conseguem facilmente eliminar a água que está sobre as penas para que essas penas voltem à sua estrutura normal e permitam o voo. Outra função é a função de isolante elétrico. Essa é uma função importante porque os lipídios eles formam uma estrutura chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina é uma estrutura que reveste os neurônios. E ao revestirem esses neurônios, elas facilitam, elas aceleram a propagação do impulso elétrico nos neurônios. Isso significa, né, que elas facilitam a passagem do impulso nervoso, né? Então, isso acontece graças a essa camada de lipídios que existe em volta dos neurônios, chamada de bainha de mielina. E ainda uma última função, que é a função estrutural. Então, os lipídios eles participam da formação das membranas celulares. A estrutura, né, das membranas celulares tem a presença desses lipídios. Isso faz com que eles tenham também essa função estrutural. Algumas características importantes quando a gente fala a respeito dos lipídios. A primeira delas é uma característica que faz muito sentido para a gente. Eles são oleosos ou gordurosos. Normalmente, quando a gente fala de lipídio, a gente pensa num óleo, né? E a gente pensa exatamente nessa característica pegajosa que eles apresentam. Outra característica é a insolubilidade em água. Isso significa que, se vocês estiverem, por exemplo, com as mãos sujas de gordura, não adianta vocês ficarem passando a mão apenas na água para que essa gordura saia. Vai ser necessário que vocês passem algum outro produto para auxiliar a retirada dessa gordura das mãos. Os lipídios, eles não são solúveis em água porque eles são apolares. Né? Isso significa que eles são solúveis em solventes orgânicos, como, por exemplo, o clorofórmio e a acetona. Né? Então, se você tem uma gordura, você consegue retirar a gordura de uma determinada superfície utilizando um solvente orgânico, uma acetona, por exemplo, ou até o éter também, tá ok? Outra característica é que esses lipídios eles são formados por ácidos graxos e glicerol. Então, observa nessa imagem que a gente tem aqui do lado, a gente consegue ver a estrutura de um ácido graxo, aqui embaixo a estrutura do glicerol. Aqui ao lado, a gente vê a formação do lipídio pela união desse ácido graxo com a união desse glicerol. O glicerol ele é um álcool e o ácido graxo é uma molécula, é um ácido que tem de 4 a 24 átomos de carbono. Então, a união dessas duas estruturas origina a molécula do lipídio. A gente consegue classificar esses lipídios de acordo com algumas características que eles apresentem. Então, nesse slide que a gente está observando aí, a gente consegue ver duas classificações dos lipídios: glicerídeos e cerídeos. Quem são os glicerídeos? São as gorduras e os óleos. Qual é a característica deles? Eles são formados por um glicerol e 3 ácidos graxos. Observa a imagem aqui embaixo, onde a gente tem um glicerídeo. Nesse caso, a gente tem um triglicerídeo, porque a gente tem aqui 3 ácidos graxos. Observa, 1, 2, 3 ácidos graxos. E eles estão ligados a um glicerol. Então, nós temos aqui um triglicerídeo. Eles servem como depósito de gordura. Esse é o tipo de lipídio que fica armazenado no nosso organismo, que fica armazenado nos nossos adipócitos. Por isso, servem como depósito de gordura.
Os óleos são exemplos de glicerídeos de origem principalmente vegetal. Eles estão sob a forma líquida na temperatura ambiente. E as gorduras são glicerídeos de origem animal. São sólidas também à temperatura ambiente. Outra classificação dos lipídios são os cerídeos, que são as ceras, que são também formadas por álcool e ácidos graxos. Essas ceras elas são produzidas tanto por vegetais quanto por animais. Nos vegetais, elas estão presentes, por exemplo, na superfície de folhas, também na superfície de algumas frutas. Aquelas folhas de plantas que a gente observa que são brilhosas, que de fato parece que estão enceradas, é porque elas são recobertas por esse lipídio, que é um cerídeo, né? Qual a função delas? Evita a perda de água desses vegetais. Então, são estruturas que poderiam ter uma perda de água que iria prejudicar, iria atrapalhar a fisiologia, o metabolismo desse vegetal. Então, a presença dessas ceras evita a perda de água. Uma outra característica interessante é que nas algas, esses cerídeos, eles auxiliam na flutuação das algas. Então, é muito comum a gente, ao observar uma alga na praia, por exemplo, a gente vê que essas algas, elas flutuam. Às vezes, a gente vai numa praia que está de ressaca e a gente, inclusive, vê essas algas na beira da areia, né? Então, a gente consegue observar que essas algas, elas flutuam. Uma das características, né, para que essa flutuação possa ocorrer, não é a única, mas é uma delas, é a presença desses lipídios, desses cerídeos. Nos animais, esses cerídeos eles são secretados por glândulas, né? Então, esses cerídeos eles servem de impermeabilizante e de lubrificante. A gente tem aqui a imagem de uma orelha com, né, marcadinho aqui, a observação de cera, né, da presença desses cerídeos. Então, aí vai servir para impermeabilizar, para proteger o canal auditivo, né, e servindo também para outros tipos de animais, como, além de impermeabilizante, também de lubrificante. Uma característica importante em relação aos cerídeos é que, no caso das abelhas especificamente, esses cerídeos eles são utilizados para a construção das colmeias, né? Para a construção dos favos. Então, você tem uma característica diferenciada para um determinado grupo. Os carotenoides, eles são lipídios que têm uma pigmentação alaranjada, né? São importantes porque eles são fonte de vitamina A. E a vitamina A é uma vitamina importante para a visão. Esses carotenoides, eles são encontrados em diversos vegetais. Então, a gente tem aqui como exemplo a batata, cenoura, beterraba. Nessa imagem, a gente consegue ver alguns alimentos, né, com essa coloração alaranjada devido à presença desses carotenoides. O último grupo, né, na classificação dos lipídios são os fosfolipídios, que são muito importantes porque são os constituintes das membranas celulares. Esses fosfolipídios eles são formados por um glicerol, 2 ácidos graxos e um ácido fosfórico. Observa aqui na imagem essa bolinha mais clara e menor, representando o ácido fosfórico. Aqui embaixo a gente tem a representação do glicerol e os 2 ácidos graxos formando as caudas desse fosfolipídio. Esse fosfolipídio, ele é uma molécula anfifílica ou anfipática, é a mesma coisa. Isso significa o quê? Uma molécula que tem uma região hidrofóbica e uma região hidrofílica. A região hidrofóbica é aquela região que tem aversão à água. É exatamente a região onde se encontram os ácidos graxos, essa cauda que aparece aqui embaixo. E a região hidrofílica é a região que tem afinidade com a água,
que é a parte que a gente chama de cabeça da molécula, que é a região formada pelo fosfato e pelo glicerol. Isso significa que essa cabeça, por ser hidrofílica, ela fica voltada para regiões onde existe a presença de água, e as caudas, por serem hidrofóbicas, elas ficam internas nas membranas celulares, voltadas para ambientes onde não há a presença de água. Os esteroides, por fim, falei que os fosfolipídios eram os últimos, perdão, esqueci dos esteroides. Os esteroides, por fim, são lipídios complexos, que são formados por 4 anéis de carbono. Essa é uma característica que é uma característica comum aos esteroides, né? Quando a gente fala em esteroide, para os animais, o principal esteroide é o colesterol. Observa aqui embaixo que a gente tem a estrutura do colesterol e observa 1, 2, 3, 4 anéis de carbono. Então, isso que está marcadinho aqui com esse círculo é o que é comum aos esteroides em geral, a presença desses 4 anéis de carbono. Mas por que o colesterol é o principal esteroide para os animais? Aqui a gente tem as explicações para essa importância. Bom, ele participa da composição da membrana plasmática dos animais. Ele é transformado em sais biliares no fígado, sais esses que são importantes no nosso processo de digestão. Ele participa da formação dos hormônios sexuais, testosterona nos homens, progesterona e estrógeno nas mulheres. Participa da formação dos hormônios corticoides, aldosterona e cortisol, também muito importantes para o nosso organismo. E participa da formação da vitamina D. Então, todas essas características tornam o colesterol um esteroide muito importante para nós. Como é que a gente obtém esse colesterol? Então, ele pode ser produzido pelo fígado e pelo intestino, ou ele pode ser obtido através da nossa dieta. Dependendo do tipo de alimento que a gente consuma, a gente consegue obter também esse colesterol. Esse colesterol, ele é transportado como uma lipoproteína, que é essa estrutura que a gente está vendo aqui. É um agregado, observa que a estrutura externa é formada por fosfolipídios e proteínas, e aqui dentro a gente tem triglicerídeos e colesterol. Por que precisam ser transportados por lipoproteínas? Porque o colesterol, ele é um lipídio. Lipídios não se solubilizam em água. O nosso sangue, a sua maior parte é formada de água, então eles não iriam conseguir percorrer a nossa circulação no sangue por conta dessa insolubilidade em água. A presença dessa lipoproteína, a formação dessa lipoproteína faz com que esse colesterol, esses triglicerídeos também, possam ser transportados pelo sangue de maneira eficiente. Gente, então, com isso, a gente fecha o nosso capítulo a respeito dos lipídios. Eu escolhi aqui 2 exercícios que vocês têm aí no livro de vocês para a gente fazer junto, para vocês terem uma ideia de como são os exercícios que vocês têm aí no livro de vocês. Vamos observar. Essa primeira questãozinha aí que a gente está vendo é uma questão da Unicamp. Os lipídios são as opções que nós temos: os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo? Não. A gente sabe que preferencialmente consumido pelo organismo é a glicose. A gente já falou disso quando a gente falou sobre carboidratos. Mais abundantes na composição química dos vegetais do que na dos animais? Também não é verdade isso. Substâncias insolúveis na água, mais solúveis nos chamados solventes orgânicos, como o éter, como o álcool e como o benzeno.
É verdade isso? Sim, é verdade isso, letra C. Vamos continuar vendo. Presentes como fosfolipídios no interior da célula e ausentes na estrutura da membrana plasmática? Claro que não. Os fosfolipídios, eles participam da formação da membrana plasmática. Compostos orgânicos formados pela polimerização de ácidos carboxílicos de cadeias pequenas em meio alcalino? Não, nós vimos que eles são formados por ácidos graxos e álcool, na sua maior parte, glicerol, tá? Então, nesse caso aí, letra C. Próxima questão, uma questão discursiva. Quando um animal hiberna, seu metabolismo baixa consideravelmente, pois ele fica no mais absoluto repouso e passa por muitos dias sem se alimentar. Nesse período, a energia que o animal necessita para se manter vivo é originária de qual molécula e de qual tecido, respectivamente? A gente já viu e falamos sobre a hibernação dos ursos polares, que a molécula é o lipídio, e esse lipídio ele fica armazenado dentro dos adipócitos, que é o nome da célula, que forma o tecido adiposo. Então, aqui no nosso último slide, a gente tem o gabarito desses dois exercícios. Então, letra C, substâncias insolúveis na água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos. E da segunda questão, essa energia é fornecida por meio da quebra das gorduras, dos glicerídeos, depositados em seu tecido adiposo. Gente, a gente fecha com isso esse nosso capítulo de lipídios. Eu vou estar disponível para vocês lá no Google Class, para que vocês possam tirar as suas dúvidas. Eu vou deixar para vocês também o meu e-mail, caso vocês queiram se comunicar comigo por e-mail, tá? E eu peço que vocês sigam as orientações que eu vou deixar também para vocês lá no Google Class, em relação a fazer os exercícios e a como a gente vai prosseguir com as nossas atividades. Todas essas orientações vão estar no Google Class para vocês e eu vou estar disponível também no Google Class para que vocês possam tirar as suas dúvidas no período do horário da nossa aula, tá bom? No mais é isso, aproveitem esse tempo em casa e se dediquem aos estudos, porque esse não é um momento de descanso, esse é um momento nosso de bastante dedicação, tá legal? Um beijo no coração de vocês.